Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Ouvimos no Evangelho esta grande e maravilhosa revelação. Ela faz isto em vista do dia de minha sepultura. Jesus tinha consciência de tudo o que lhe estava acontecendo e sabia que ele devia morrer. E assim vencer o pecado e a morte. Nós podemos ver neste evangelho esta mulher que derrama sobre Jesus praticamente meio litro de perfume, de bálsamo, de nardo puro, que era muito precioso. E vemos esta mulher sendo repreendida por Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus. Ou seja, as pessoas que mais parecem dar valor ao dinheiro ou se preocuparem com ele, na verdade, estão movidos por interesses meramente particulares. Aqui Judas demonstrava uma preocupação dela ter gasto aquilo, mas na verdade ele queria que ela vendesse e depositasse na bolsa comum, pois o Evangelho mesmo fala, ele roubava o que depositavam nela. E Jesus, de forma maravilhosa, ele afirma: ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. E Jesus acrescenta ainda: pobres sempre os tereis convosco, e quanto a mim nem sempre me tereis. É interessante ver aqui com muita clareza que Jesus, que não faz acepção de pessoas, também não faz acepção de condutas, como os que se complementam as duas realidades na igreja. Jesus sempre acolheu os pobres, sempre deu uma atenção para os pobres, esteve com os pobres, caminhou com os pobres, se fez pobre. Ele mesmo nos ensina que tudo que fazemos ao pobre é a ele que fazemos. A igreja, se pauta por essa opção preferencial pelo pobre, porque acolhendo o menor não se exclui o maior, mas, pelo contrário, alcança o último. Enquanto, na verdade, quando damos preferência aos grandes, corre-se um grande risco de excluir os pequenos, porque não são alcançados pela nossa ação. Enquanto se a nossa ação alcança os menores, muito mais facilmente alcança os maiores. Então Jesus, tendo consciência disso, repreende e até exorta de que ela deveria mesmo fazer esta ação, dizendo: ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. E isso é interessante porque aqui Jesus dá uma ênfase numa dimensão que a igreja também enfatiza, na necessidade de se valorizar e de se zelar pelo sagrado. Aqui é Jesus que era banhado com este perfume de nardo, esse bálsamo. E na igreja hoje, a igreja maravilhosamente, nós estamos nessa Semana Santa, preserva pelos séculos a grandeza, a majestade, a beleza da liturgia, o cuidado, os detalhes, a fineza, todo o amor ao sagrado, que expressa uma dimensão de espiritualidade. Então nós podemos perceber como existem essas duas realidades que devem se equilibrar. Então Jesus não nos repreende por sermos zelosos com a liturgia e com o sagrado, e também não nos repreende quando vamos ao encontro do pobre. Ao contrário, ele nos estimula as duas práticas. As duas se complementam. Seria estranho se nos parássemos apenas e nos detivéssemos apenas no zelo com a liturgia e os pobres, objeto
de grande amor de Deus e da igreja fosse deixado de lado na nossa vida. E se também nós, com o pretexto de que devemos viver e cuidar dos pobres, fôssemos aquilo que é sagrado. Olha que beleza. Vamos meditar esse evangelho hoje, nesta Semana Santa, e aqui nós podemos entender como devemos viver esta semana, que não é igual a todas as outras. É a Semana Santa, é uma semana diferente. Uma semana que então demanda mesmo de cada um de nós um zelo maior, um cuidado maior, uma participação mais efetiva diária na liturgia da igreja. Assim que Jesus está sendo o centro e honrado, como essa mulher honrou, fazendo isso para o dia de sua sepultura. Vamos colocar então no nosso coração esta compreensão e que isso desperte em nós o desejo de viver o sagrado, de viver o belo da liturgia com toda a nossa alma e, claro, sem nos esquecermos dos pobres, que, como disse Jesus, sempre teremos conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos dê a sua bênção e a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a, ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus.